que Paulo, que diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, um texto que todos nós aprendemos, porque todas as coisas cooperam, porque sabemos, a palavra é sabemos, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Nós sabemos. Começa assim, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já imaginou o que é você, de fato, saber isto? Não tem golpe mais desgraçado no azar, nem na miséria, nem no diabo, nem no inferno, nem no mundo inteiro, do que você saber disso. Eles aprontam tudo. Essa vez a gente pegou ele. Eles só não sabem o que você sabe. Que o que eles construíram de pavoroso é apenas um adubo glorioso para o teu bem, para você melhorar, para você ficar mais humano, para você ficar mais arguto, para você ficar espiritualmente mais enraizado, para você ter sua âncora mais atada, ataviada ao trono da glória, mais conectado, mais direto, mais cara a cara, sabendo que não importa o que aconteça, eu já sei qual é o resultado de qualquer coisa, eu só tenho melhorado. Até o que de pior já me aconteceu como homem adulto, que não foi perder um filho ou 2 filhos, dói, especialmente o filho de 22 anos, uma dor que não dá para explicar também. É melhor nem falar sobre o assunto. Mas eu só saí melhor. Não foi a minha maior dor. A minha maior dor foi quando eu pequei. E quando eu, na consciência que não me deixou um segundo, eu pequei consciente, sabendo o que eu estava fazendo, conhecendo a Jesus, não de Bíblia, de Novo Testamento, nem de doutrina, nem de seminário, nem de teologia, nem de teólogo, nem de filosofia, conhecendo a Ele na minha vida, no olhar do diabo apavorado, me vendo Cristo em mim, vendo graça, vendo o poder do perdão que cura, vendo a ministração da palavra que dessomatiza misérias na vida das pessoas, vendo tudo que de bom pode acontecer meramente pela palavra do Evangelho. Mas aquilo tudo foi ficando pequeno perto desse ar sublime, dessa oxigenação. E mesmo naquele dia horroroso, quando eu consumei o ato do meu pecado, eu tive uma visão de uma catedral enorme, com torres que entravam no céu, pareciam feitas de vidro ou cristal, eram transparentes, linda aquela edificação, ruindo todinha, e aqueles vidros ou cristais vinham lá do alto daquelas abóbadas, caindo nas minhas costas, e eu ficava todo lacerado. E, ao mesmo tempo, eu sabia que o que eu tinha feito, qualquer um podia fazer, mas eu não. Porque eu sabia demais, eu conhecia demais, eu tinha provado demais para consentir que algo daquele tipo acontecesse.
Mas em momento algum eu duvidei de nada sobre ele em relação a mim, de mim em relação a ele, nada. O que era e ninguém desfazeria, isso eu sabia. Sempre soube, mas agora, depois da partida do meu pai, depois daqueles 2 meses de vida na Twilight Zone, entre este mundo e o vindouro, acompanhando ele ali naquele limbo glorioso, eu voltei dali sabendo mais do que nunca. Não só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas sabendo tudo mais que Paulo vai falando, e eu não vou ter tempo para mencionar todas as coisas, mas se você olha em 2 aos Coríntios, você vai vendo e veja, pode ver no seu celular mesmo, fazendo uma pesquisa, na versão que eu leio, que é da Bíblia João Ferreira de Almeida, versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, procure a palavra sabemos, em 2 aos Coríntios. Ele começa a mencionar, a partir do capítulo 4, as coisas que sabemos, que ele sabia, sabemos. E ele vai mencionando cada uma dessas coisas, porque todas as coisas existem por amor de nós. Ele disse, isso nós sabemos. Por isso, nós não desanimamos, porque sabemos que mesmo que o nosso homem exterior adoeça, se corrompa, envelheça, fique caquético, o nosso homem interior, todavia, se renova de dia em dia. Sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação neste mundo produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós, portanto, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Portanto, sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpício aqui, se desfizer, esse tabernáculozinho de peregrinação, essa barraca do deserto, se desfizer, ficar puída, se acabar, sabemos que nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, sabemos. E ele prossegue dizendo, por isso temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo ainda estamos ausentes do Senhor, visto que aqui andamos pela fé e não pelo que vemos, mas nós vamos ficar cara a cara com o Senhor, isso sabemos. E ele vai repetindo e recorrendo a essa certeza de glória em glória, eu sei, e faz essas afirmações completamente chocantes, que só pode fazer quem sabe. Como ele diz, temos este tesouro, que é um tesouro, imagina o que eu estou dizendo aqui para vocês. Qual é o coach que tem essa certeza, baseada no coaching? Quem? Isso é um negócio que o Elon Musk não sabe nem por onde começa. Ele vai botar 1 milhão de pessoas em Marte, é o projeto dele. E comprou o Twitter e os outros fundaram o Ku para competir com ele na outra plataforma. E um cara muito estranho, muito esquisito. Pode saber muita coisa e poder muita coisa, mas isso aqui, ele não sabe nada disso aqui. Nada. O melhor que ele acha que sabe é quando isso termina e a gente não sabe nada, porque não tem mais nada para saber, a gente volta a fazer parte da matéria orgânica e depois inorgânica e depois mineral do universo, e é só isso.
Agora, saber isso, que todas as coisas cooperam para o bem, e que mesmo as mais trágicas são adubo o tempo todo, como ele afirma aqui, esse vaso é de barro, mas a excelência do poder que me habita é incomparável. Aí ele diz, sendo um vaso de barro, habitado pela excelência do poder de Deus em nós, em tudo somos atribulados. Em tudo. Aí vem essa adversativa, porém, não angustiados. Tribulação demais, mas o coração está sem angústia. Frequentemente, as pessoas estão sem nenhuma tribulação e com o coração cheio de angústia. É o paciente que mais dá trabalho, é esse, psicologicamente falando. Porque quando você trata de alguém que tem todas as razões do mundo para estar infeliz, é fácil tratar. Agora, quando você pega pessoas que têm tudo que qualquer um poderia querer, e inclusive o que eles próprios desejavam, e eles não sabem nem o que querem, ou se querem, não sabem explicar por quê, que apesar de tudo, são habitados por uma angústia que não cessa. Paulo diz, atribulados em tudo, mas andando com aquela angústia de nada, nunca. Perplexos, chocados, muitas vezes, mas desanimados, desistentes, jamais. Perseguidos o tempo todo, mas nunca com a experiência do desamparo. Mesmo que o mundo inteiro me persiga, eu sou amparado de dia e de noite, ainda que ninguém o saiba, mas eu sou habitado pelo amparo. Abatidos tantas vezes, porém nunca destruídos, levando sempre, todo dia, no corpo, o morrer de Jesus, a entrega a Jesus, as renúncias ao pecado, à arrogância, ao ódio, à maldade, o que significa carregar o morrer de Jesus nesse corpo mortal, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, faz parte, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Isso pode começar a exalar daqui, já, ninguém precisa esperar a glória chegar, ela vem, e ela te habita, e ela te possui, e ela te fortalece, de modo que em nós opera, muitas vezes, a morte, pelas renúncias, mas naqueles sobre os quais a palavra da vida que sai de nós é ministrada, nesses opera-se a vida, o fôlego, a vivificação do ser, sabendo nós isto, que tudo decorre da fé, que diz, eu criei, por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso é que falamos sabendo, que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós. Sabemos tudo isso. E a minha pergunta a você é, o que do Evangelho de Jesus a gente pode provar e saber por experimentar, e experimentar por saber, que você tem desejado conhecer e experimentar? Nós estamos vivendo num tempo em que parece que todos esses desejos, todo esse romance de saber Deus, de conhecer Deus, de mergulhar em Deus, de
com toda certeza dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Estou pleno, estou tomado. Dificuldades muitas, mas em todas as coisas eu sei o que é que me espera. E eu me recomendo aos homens, não nos meus títulos, não na minha capacidade filosófica, teológica, e Paulo podia até apelar para essas coisas, porque ele tinha de sobra, mas ele diz: eu considerei tudo isso bobagem, caca, refúgio, refúgio, tudo isso para conhecer o que excede a todo entendimento. A teologia habita o âmbito da compreensão. A experiência de Deus excede a todo entendimento. Aí ele diz e afirma: experimentando Deus, e nós nos recomendamos ao mundo, não dizendo: olhem para mim e vejam como eu fiquei rico, mas eu me recomendo ao mundo dizendo: pode olhar para mim, porque eu tenho tido paciência no sofrer, nas aflições, nas privações, nas dores, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, na falação, na confusão, nos trabalhos, nas noites sem sono, nos jejuns ou até na falta de comida, na pureza, na entrega, no saber, não para os homens, mas no saber de Deus, por Deus, em Deus, para o meu benefício e para aquilo que de mim faz bem aos outros, na longanimidade, que é a paciência relacional, na bondade, no Espírito Santo e na experiência e na prática do amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, quando somos honrados, e por desonra, quando nos desonram, tanto faz. Ainda assim, eu me recomendo como ministro de Cristo, mesmo quando desonrado, mesmo quando infamado, ou mesmo quando sob boa fama, como enganador para muita gente que diz: é seu enganador, mas eu sei que sou muito verdadeiro, ele diz, como um desconhecido, de gente que sabe que eu sou e finge que não está me conhecendo, mas eu sei qual é a deles. E, entretanto, os anjos, os principados e as potestades sabem de mim. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Foi o que disseram para os filhos de Seva, lá em Éfeso, quando os expulsaram aqueles demônios. Expulsaram os exorcistas, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos muitas vezes, mas sempre alegres estranhamente, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sabemos. O negócio é saber e provar e viver. O que é que você sabe disso? Pode ser que você ainda não saiba, mas isso tudo começa com uma forte vontade de querer saber. E para querer saber, você tem que mergulhar sozinho. Essa é uma viagem que a gente não faz acompanhado. É um mergulho no abismo da sublimidade. É um catapultamento
para as alturas mais elevadas do abismo da maior profundidade. É paradoxo em tudo, o tempo todo. Quanto mais sofre, mais glória. Quanto mais relativizado, mais absolutizado e mais validado por Deus. Quanto mais fraco e incapaz, mais capacitado, porque continua a ser do mesmo jeito. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De modo que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Como disse Paulo no texto, que meu pai não conseguia nem repetir a frase de Paulo, porque ele mesmo tinha tido a experiência. Paulo diz: por isso nós nos alegramos e nos regozijamos na fraqueza, na tribulação, na opressão, na angústia, nos sofrimentos, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa, cresce, quando eu não tenho arrogâncias a declarar a respeito de mim mesmo. Afinal, a excelência desse poder habita esse vaso de barro, todo barro, cracado. Mas se você pudesse olhar lá dentro, a riqueza de glória, e quando ela cresce em você, a certeza poderosa, que não interessa se puserem o Putin aqui na minha frente, se alguém ficar nervoso, será ele, eu não. Putin é só o Putin, coitadinho, ele só sabe brincar de arma nuclear e de ameaçar, mas ele não sabe nada do que eu disse para vocês hoje aqui, nada. Tem medo de morrer. Se ele pudesse, ele se colocaria num tonel de criogenização para ficar congelado até haver uma ressurreição daqui a 200 anos. Medo de ir, não sabe. Esse Elon Musk pode me dar aulas sobre a Tesla, não o Tesla, mas a companhia Tesla, porque do Tesla mesmo ele não sabe quase nada. Ele tem a grana e visão, mas esse universo interior sobre o qual eu acabei de falar com vocês, ele não sabe nada. Essa certeza de que você pode ser levado na presença de quem quer que seja no mundo. Você é um vasinho de barro, mas vai chegar sempre com uma excelência de poder, de força, de graça, de transcendência, de luz, de convicção, de raiz, de âncora, que ninguém tem na terra, a não ser que tenha em Cristo essa convicção. Isso pode ser seu. A gente foi chamado para viver assim. A gente não foi chamado para viver essa existência mambembe, e nem para falar, como eu fico vendo alguns pastores hoje em dia que perderam a fé. Tem um monte de pastor, gente boa, humanos, queridos, amados, mas que perderam a fé. Aí o melhor que eles conseguem dizer nessa hora é: eu estou nessa aposta em Deus. Eu ouço toda hora essa aposta em Deus. Eu tenho um amigo lá em Brasília que de vez em quando ele diz: não desistamos da nossa aposta em Jesus. Eu digo: mas cara, você ficou viciado nesse cassino da religião, não é? Porque Jesus virou uma aposta para você. Eu não sei qual é o jogo que você joga, mas eu não estou apostando nada, eu já sou dono de tudo, cara. Eu tinha um outro amigo ali do Rio que outro dia foi tomar um café comigo, um ótimo teólogo, e um garoto culto, instruído, pouco religioso, o que é uma coisa boa, mas perdeu a fé. Então ele diz: eu preciso encontrar contigo de vez em quando, porque todo café que eu tomo com você renova a minha fé, e aí eu fico com mais força nessa aposta em Jesus. Eu digo: ele, então não vou mais tomar café com você para ver se você se converte.
e para de apostar em Jesus. Por favor, não aposte não. Se você nunca viu um OVNI, aposte em OVNIs. Uma boa aposta, tem tantos milhões vendo. E esse que vos fala já viu 2 vezes. Eu não aposto em OVNI porque eu vi. Para você pode ser uma elucubração, para mim é uma concreção. Eu não estava na manhã da ressurreição de Jesus e criei, pelo testemunho de gente séria que lá estava e que deu a vida pelo que confessou, e eu criei, e teve um testemunho que atualizou o que eles pregaram e transformou o que eles pregaram numa palavra minha em mim, tanto quanto um dia foi deles neles, hoje é minha em mim. Mas não tem aposta, tem certeza absoluta. Muita gente apostando em Jesus. Quase tudo que tem sido feito em nome de Jesus tem sido feito na base da aposta. Quase tudo, gente. Você vê crente por aí, a igreja está crescendo. Não, ela está inchando. É um cassino que está lotando de apostas. Para ficar rico, para sentir menos dor no cotovelo direito, que os milagres de Jesus atingem no máximo hoje em dia o cotovelo e o tornozelo, mas não tem nada grandioso acontecendo, porque não tem nada de Deus acontecendo na vida de quase ninguém. Nós, no entanto, podemos saber. E eu vim aqui hoje de manhã conversando com essa singeleza com a qual eu converso com os meus netos lá em casa e com os meus filhos à mesa. Quando a gente faz nossas reuniõezinhas e eu digo, pois que todo mundo canta Beatles, canta Joe Cocker, canta Djavan, canta Caetano, que são os hinos lá de casa, são esses aí, né? O pessoal canta. Agora o Caetano canta também com o meu querido filhão Kleber Lucas. Então, e aí quando acaba aquele momento devocional de louvor, e cada um que sugere uma música para cantar, levanta e explica no que aquela música o afetou. Aí é que você chora, que você vê como aqueles meninos que estão sendo criados na espiritualidade de Jesus e do Evangelho, mas sem o sinete da religião, fazem de todas as suas interpretações, chamadas seculares, realidades que chegam como dimensões espirituais dentro deles. Aí eu digo, e você, Mateus, por que você escolheu essa música? Aí ele disse, eu estava num dia assim, assim. Aí ele começa a contar o que a música fez nele, todo mundo chora, porque foi o que o Evangelho faria em qualquer um. Ele entendeu o Evangelho ouvindo aquela letra chamada secular. Aí depois eu prego, e é assim, sabemos. Deixa eu falar de uma palavra para vocês, recorrente em Paulo, ou qualquer outra coisa, porque quanto mais eu converso assim, mais eu fico com certeza de que as coisas estão entrando profundamente em alguns. Falando daqui, eu já vi muitas lágrimazinhas rolando nos olhos de muita gente que está sentada aqui entre nós. Vi alguns se esforçando para não terem alguns soluços mais fortes que estavam acometendo o coração, porque esse é um sintoma de que o potencial para você saber isso habita você. Basta que a gente queira mergulhar. É um voo sem paraquedas, mas sabendo que o chão nunca chega. E que tem alguém que voa por debaixo e por cima, e você mesmo aprende a voar. E sobe com asas como águias, e corre e não se cansa, e caminha e não se fatiga. Sabemos disso. Eu peço ao Senhor Jesus que se manifeste
doce e poderosamente presente entre nós nesta manhã, no coração de cada um aqui. E daqueles que depois vão ver a edição dessa conversa e vão se derramar na presença de Deus aos milhares. Essa coisinha que está acontecendo aqui vai salvar tanta gente. Eu vou ouvir tanta história, como de cada palavra, tanta história, de tanta graça. E quanto mais eu ouço o que o Evangelho faz, mais eu fico sabendo. De modo que você vai ficando tomado de uma certeza. Já não é aposta, nunca foi, sempre foi Deus. E essa fé, que em meninos é uma aposta, é uma tentativa, vamos ver se dá certo. Está dando tudo errado, eu perdi a esperança, mas vou fazer uma apostazinha em Jesus, a tal da fezinha nele, pode ser que dê certo. Mas na realidade, nós temos tudo para sermos as pessoas mais fabulosas da face da terra. E não é arrogância, é só porque sabemos que Ele mora aqui dentro de mim. Olha bem para mim que você vai acabar enxergando a Ele. Aí eu paro de bater, ele começa a bater de dentro para fora. Aí você samba. Porque o meu Deus dança, joga dados, faz um monte de coisas, ele dá liberdade, ele joga dados também. Que foi o que o Einstein disse, eu não posso... Quando ele rejeitou a mecânica quântica, que ele tinha ajudado a descobrir, foi por causa da Spooky Science, que era aquela ciência de fantasmagoria. Uma das coisas que ele disse é porque aqui na mecânica quântica Deus joga dados, e no macrocosmos Deus não joga dados, e eu fui criado com o Deus que não joga dados. Então não era nem uma questão mais de ciência. O próprio Einstein encontrou a sua laje limitante no condicionamento adquirido, na teologia dentro da qual ele foi educado, e da cultura europeia, um Deus que não jogava dados. Mas na mecânica quântica, Deus joga dados e deixa os dados serem jogados. E no fim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode sair daqui com essa ambição, pelo menos. Ambição. Qual é a tua ambição? Eu só tenho, de fato, dia a dia, e foi a vida inteira. Houve um período em que eu confundi um pouco as minhas ambições, e foi o período que antecedeu o meu tropeço, o meu engano e o meu pecado. Mas logo, de novo, e mais do que nunca, eu foquei no foco de sempre, que só fica mais forte e intenso, numa única ambição. Porque eu aprendi com ele que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e a ambição é escolher a boa parte, essa que jamais nos será tirada, em nenhuma circunstância, porque sabemos. Senhor Jesus, eu não estou aqui fazendo parte de uma doxologia, fazendo a oração de encerramento da minha fala. Tu sabes que entre nós não é assim. Eu estou falando contigo mesmo, falando com o teu Espírito que me habita e habita o coração de todo aquele que aqui crê.
pedindo que tu acendas esse fogo, essa fé, que a gente saia do cassino da religião e se abrace com toda a veemência, se agarre e diga: eu não te deixarei. Não é se tu não me abençoares, é quanto mais me abençoares, mais danado ficarás, porque mais agarrado a ti eu estou, e é em ti que eu vou viver, e ninguém me separa do teu amor por mim, e nem de mim em ti, ninguém, disso sabemos. Coloca essa convicção, essa paz, esse descanso que ajuda a gente a trabalhar melhor, a produzir mais, a não se embaraçar com os temas que os outros nos dão para viver e que não são teus temas para a nossa existência. Não permite que nós nos deixemos tematizar pela loucura dos outros, mas que o nosso coração se agarre com o invisível e beije a boca do Eterno e seja parido todo dia no ventre do Todo-Poderoso. Faz isso na minha vida.